Então, queridos, hoje à noite eu vou estar ensinando, ou falando, ou pregando, trazendo uma mensagem nesse contexto de evangelismo. Amém? É muito importante, a gente vai aprender algumas coisas que são indispensáveis, dentro do contexto da vida cristã que temos. Amém? É muito importante que a gente possa entender onde nós estamos situados no que diz respeito ao reino de Deus. E é interessante a gente entender também qual é a expectativa que Deus tem com relação à nossa vida. Amém? A gente não está nessa terra simplesmente porque a gente foi gerado através do ventre de uma mãe e viemos aqui ao acaso, Muitas pessoas acreditam no acaso, mas o acaso, na verdade, ele é simplesmente, ou ele, posso dizer, na verdade, que no reino de Deus o acaso não existe, A palavra de Deus diz que Deus, ele determinou épocas e estações, não que Deus ele vá predestinar as coisas para acontecerem, mas eu gosto sempre de pensar que Deus trilhou um caminho para a minha vida e que eu sou o responsável por escolher e trilhar esse caminho que Ele determinou para mim. Amém? A gente pode abrir mão desse caminho? Sim, nós podemos abrir mão, mas eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que aos que predestinou também escolheu. E eu gosto de pensar que eu sou escolhido pelo Pai. Amém? Quantos podem dizer isso? Eu sou escolhido pelo Pai. Amém? A predestinação na Bíblia, ela não aponta para a vida de uma pessoa específica. Deus não predestinou um homem específico ou uma mulher específica para ser salvo e o outro para ir para o inferno. Não. A predestinação que existe na palavra de Deus é uma predestinação que está ligada a um caminho. Todos aqueles que entram naquele caminho e que simplesmente se apoderam desse reino, eles estão predestinados a passarem a eternidade com o Senhor. Amém? Agora, é interessante, queridos, falar sobre evangelismo num culto de ceia, porque nós podemos desfrutar do culto de ceia, nós podemos desfrutar de um ambiente como esse, porque um dia nós somos alcançados. Amém? A palavra que nos alcançou é a mesma palavra que tem sido implantada dentro de nós. Essa palavra, na verdade, ela está dentro de você, esperando para alcançar o perdido lá fora. Amém? Quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja no ponto de ônibus, quer seja em uma viagem, amém? Quer seja em qualquer lugar que você possa estar, eu quero que você entenda que Deus, Ele conta com você como um instrumento nas mãos dEle para a propagação do Evangelho, do reino dEle, amém? Alguns pontos são muito importantes para a gente destacar hoje à noite. Aleluia! Sabe, é interessante que antes de subir aos céus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele deu instruções aos seus discípulos. Antes dele ser assunto aos céus, antes dele ser levado aos céus, antes dele ir definitivamente para estar com o Pai, ele simplesmente deixou instruções para os seus discípulos. Instruções essas, queridos, que servem para nós no contexto de hoje. Amém? É muito importante também a gente entender que essas instruções, elas estavam ligadas, elas estavam relacionadas, elas apontavam, para a continuidade da pregação do Evangelho. Amém? A nossa vida, ela não deve ser, ou ela não deve estar pautada, baseada somente num contexto. A gente vem no domingo à noite para a igreja, na segunda-feira pela manhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, a gente acorda cedo para ir para o trabalho, e aí a gente vive uma vida alheia à vontade de Deus. Não. A nossa vida, queridos, ela deve estar simplesmente conectada com Deus e com a sua vontade. Amém? Aleluia. Sabe, é interessante isso porque a gente pode observar aqui, que aqui em cima da mesa a gente tem algumas frutas, A gente tem algumas uvas ali, que eu até sei que essas uvas, elas são muito bonitas, mas elas não são verdadeiras. E sabe, queridos, uma uva, quando ela é retirada, do pé, quando ela é retirada daquela planta, ela simplesmente começa, a partir daquele momento, um processo de morte. Por quê? Porque ela não está conectada mais com aquilo que lhe dava vida. Amém? Nós não somos como uma uva como essa que foi retirada do pé. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós somos enxertados na videira. E essa videira, dia após dia, está colocando vida dentro de nós. Amém? Aleluia. A sua palavra, ela é a chama que arde no nosso coração, pelo menos que deveria arder. Amém? Para que a gente possa, através da palavra, alcançar o perdido. Amém? Um outro ponto também é que mesmo Jesus tendo deixado
instruções diretas para os seus discípulos, para que eles pudessem continuar a pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo, um pouco depois, ele começa a relacionar, né, esse chamado. Jesus não falou, por exemplo, sobre o ministério da reconciliação, ele não usou esse termo, mas Paulo usou em uma das suas cartas. E é interessante esse contexto aqui, porque o ministério da reconciliação nada mais é do que o cumprimento da ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ô pastor, e o que é que isso tem a ver com Santa Ceia? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque toda vez que a Bíblia fala que ele dizia assim, né? Vocês beberão e comerão desse cálice em memória de mim. Amém? Ele está esperando o dia em que nós vamos cear com ele. Haverá uma boda chamada boda do Cordeiro. Amém? Onde nós estaremos sentados com ele na mesa. Todos nós cearemos juntamente com ele. Será um banquete extraordinário. Mas é interessante isso, queridos, porque nós precisamos desenvolver dentro de nós o desejo de trazer mais e mais pessoas para estarem dentro desse banquete, para fazerem parte desse reino, amém? A vida que você e eu passamos a viver no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos desejar que as pessoas que estão perdidas no mundo lá fora passem a viver também, amém? Aleluia! E esse é o motivo pelo qual esse mês a gente escolheu esse tema tão importante chamado evangelismo. Dia 14 agora, aleluia, nós vamos estar com o seminário. Val, pode até colocar aí, Val, por favor, o cartaz. Dia 14 nós vamos estar com um seminário aqui de evangelismo. Esse seminário, ele é 0800, ninguém vai pagar para entrar nesse seminário, amém? Vai ser aqui na igreja a partir das 16h30, dia 14 de março. Olha aí, ó. Quem vai estar ministrando no seminário? O Misto, que é um evangelista, amém? Christian, que também é um líder do evangelismo local, que tem de fato dado a sua vida, queridos, nesse contexto, e a nossa querida irmã Adriana, que tem feito um trabalho excepcional nos hospitais. E queridos, eu vou te falar uma coisa, esse evangelismo ele está sendo um canal de Deus para abençoar a sua vida. Hoje pela manhã eu estava falando da importância, queridos, de todo crente. Todo mundo está aqui hoje à noite que já entregou a sua vida ao Senhor, amém? Independente de qual seja o seu chamado ministerial, é muito importante que você venha para esse seminário. Amém, querido? Amém. Aleluia. Mas voltando para cá, um ponto muito importante para a gente citar, dentro desse contexto, né, do Ministério da Reconciliação, é que esse foi o caminho pelo qual Deus encontrou para que nós pudéssemos levar tão grande salvação ao perdido lá fora. Amém? A oportunidade que você tem hoje à noite de participar de uma santa ceia, amém? De beber do vinho, que é o suco da uva, de comer do pão, e tudo isso proporciona para você, querido, sabe, uma alegria indizível. Essa mesma oportunidade que nós temos hoje à noite, nós podemos apresentar às pessoas que estão lá fora. E sabe, queridos, Deus não vai enviar anjos para pregar o Evangelho. Deus não vai enviar Jesus para pregar o Evangelho novamente. Deus não vai enviar Paulo, não vai enviar Pedro, não, esses homens já partiram para estarem com o Senhor na glória. A vez agora é minha e sua, para propagar esse evangelho, pregar essa palavra lá fora para o perdido. Amém, queridos? Deus está contando comigo, eu sou o braço de Deus, sou as pernas de Deus, amém? Meu corpo é o corpo divino andando na terra, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém? Do mesmo jeito que em Atos 10:38 Deus ungiu Jesus para propagar o evangelho, para fazer o bem, hoje nós somos ungidos por Ele para fazer as mesmas coisas que Ele fez. Amém? E isso é maravilhoso. É interessante que dentro desse contexto criou-se um nome chamado Grande Comissão. Esse nome na verdade se refere, queridos, a uma convocação de todos os crentes no mundo para a pregação do evangelho. Então, se você é alguém que entregou a sua vida ao Senhor, se você é alguém que crê na sua palavra, eu quero dizer para você que você faz parte dessa grande comissão, amém? O que é o nome comissão significa simplesmente pessoas que possuem uma missão. Então, evangelizar não trata simplesmente de uma questão política, não pertence a uma igreja local. Evangelizar, na verdade, queridos, é você entender que você foi chamado e que você possui uma missão.
Amém? Fazendo aqui uma merchandising, uma propaganda aí do nosso departamento de missões. Amém? Um outro ponto também muito importante, queridos, que não se trata de uma sugestão ou de um pedido de Jesus. Pregar a palavra para o perdido, queridos, eu quero falar para você, é uma obrigação de todo crente. Eu quero começar por aqui. Amém? Abre comigo, por favor, aí a Bíblia, lá no livro de 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 16. Nem sempre eu inicio, né, a ministração falando sobre uma obrigação do crente, mas hoje à noite a direção que eu tenho é falar sobre evangelizar como sendo uma obrigação. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo falava aqui. Ele diz aqui, ó: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Você entende o nível de consciência que o apóstolo Paulo passou a ter quando ele escreveu essa frase? Ele entendia que a pregação do evangelho era algo pela qual ele não tinha opção. Ele diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Queridos, eu vou te falar uma coisa: a pregação do evangelho é uma obrigação do crente. O crente foi chamado, queridos, para anunciar as boas novas de salvação a todo homem, a toda mulher que ele encontrar. Agora, tem uma coisa interessante, queridos. A gente vai ver até o final da ministração hoje que existem 3 pontos muito importantes com relação ao evangelismo. O primeiro ponto é que você é chamado para evangelizar. Existe a ação do Espírito Santo, que é convencer o perdido de que ele precisa de salvação. Mas existe também a necessidade por parte do perdido de receber a salvação e confessar Jesus como seu Senhor. Sabe, mas a parte que cabe a mim e a você é pregar a palavra. Eu gosto de uma palavra que o apóstolo Paulo lançou ao nosso querido irmão Timóteo. Ele disse assim: ó, prega a Timóteo o evangelho, prega essa palavra. Quer seja oportuno, quer não, em tempo e fora de tempo, prega esta palavra. Queridos, ninguém aqui pode dizer que não tem a oportunidade de pregar o evangelho. Todos nós aqui lidamos com pessoas ao longo dos dias. Todos nós encontramos pessoas na rua. Amém? Todos nós encontramos pessoas no trabalho, para quem trabalha, para quem estuda no estudo. Mas eu vou te falar uma coisa: todos nós temos uma chamada, uma convocação divina para anunciar as boas novas de salvação. Vou provar a você isso. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Mateus, capítulo 28, verso 19. Verso 18, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Isso, vamos lá. Diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante, queridos, que muitas vezes a gente pode passar por um versículo como esse e pensar que esse versículo foi destinado somente aos 12, mas não foi. Ele diz assim, ó: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, versículo 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não somente isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vamos para mais um? Por favor, a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, no verso 15. Marcos 16, 15. Olha o que diz aqui. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A cada momento que você lê, que você passa a entender o que estava no coração de Jesus, a cada momento você passa a perceber, queridos, que a vontade de Deus é que simplesmente por intermédio da sua vida, o reino de Deus possa alcançar a vida de mais e mais pessoas lá fora. E é interessante isso, queridos, porque o ide aqui é um imperativo. O ide aqui, queridos, é simplesmente uma ordem. Há
algo que Ele deixou para mim e para você, para que nós possamos fazer diariamente. Está comigo? Agora, sabe o que é interessante? O interessante é que existe algo gostoso no ID. Amém? Ele diz assim, ó, olha o que ele diz aqui no verso 17, diz assim, ó, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui desejam ver sinais operando na sua vida? Amém? Agora, quantos aqui desejam ver sinais operando por intermédio da sua vida? Porque sinais operando na sua vida é diferente de sinais operando por intermédio da sua vida. Sinais operando na sua vida são sinais que você vai vivê-los. Milagres extraordinários você vai passar a vivê-los. Intervenções divinas na sua vida. Mas eu vou te falar, algo que está sendo feito por seu intermédio é simplesmente algo que você está sendo um canal para abençoar a vida de outras pessoas. E esse é o propósito de Deus. Esse contexto que ele fala aqui, e esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem, em meu nome expeliram demônios, falando nova língua, é simplesmente o Deus entendendo, ou Deus informando para mim e para você, que tanto você quanto eu seremos o canal para alcançar o perdido lá fora, através dos sinais. Agora, isso está disponível para todos nós. Não significa dizer que em todo evangelismo que a gente vai fazer, em toda pregação que nós vamos realizar, os milagres vão acontecer. Agora, uma coisa é certa, e eu preciso que você entenda isso. Nós precisamos entender que em todos os momentos que nós vamos pregar, isso aí está disponível. Amém. Por onde você andar, racho de glória você vai deixar. Aleluia. Simplesmente porque você se levantou e decidiu fazer o ídolo do Senhor. Queridos, eu estou plenamente convencido, queridos, de que Deus, Ele tem pressa que isso aconteça. Eu não sei se você sabe, mas eu acredito, né, que nós somos a geração do arrebatamento. Amém. E isso significa dizer que se nós somos a geração do arrebatamento, então automaticamente, queridos, há uma pressa para a gente salvar o perdido lá fora. Porque daqui a pouco eu posso estar no domingo à noite pregando a palavra aqui, e aí, ó, a gente foi arrebatado. Quem aqui vai ficar? Outro versículo para a gente continuar aqui, Lucas capítulo 24, no verso 47. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 24. Vamos começar a partir do verso 44, Lucas 24, 44. Olha o que diz aqui, diz assim, ó: a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quantos aqui sabem que o nosso entendimento já foi aberto para a gente compreender as escrituras? Eu me lembro de vários dias que eles lá em casa, quando eu era garotão, amém? Minha mãe sentada, lendo a palavra, e eu dizia para ela, mãe, não leia esse livro não. Mas eu me lembro no dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tinha uma Bíblia, não é aquela Bíblia que é dada pelos Gideões, aquela bem pequenininha. Eu me lembro que diz que cada vez que eu lia aquela palavra, eu entendia o que eu estava lendo. Amém? Quantos aqui já leram a palavra na época que não tinham entregue a sua vida a Jesus, não entendiam nada? Mas hoje, quando você se senta para ler, há uma influência de Deus que explica o versículo a você. Não é mais do mesmo jeito. O que aconteceu com os discípulos aqui, onde Jesus diz assim, ó, então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, isso aqui também aconteceu conosco. Amém? Hoje há uma abertura do seu entendimento para você compreender as escrituras. Agora, eu vou dizer para você precisa ler a palavra. Está comigo, querido? Você precisa ler a Bíblia, porque não há como compreender uma coisa que você não lê. Está comigo aí? Aleluia. Vamos continuar aqui, olha o que diz aqui no verso 46. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém.
E ele diz no verso 48, vós sois testemunha dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É interessante isso, queridos, porque esse passo dado por Jesus, esse passo recebido pelos discípulos, continua acontecendo no dia de hoje. Você é ungido para abençoar. Amém? Você recebeu a palavra para abençoar. Deus decidiu esclarecer a palavra no seu entendimento, para que uma vez que você se sente com alguém que não tem conhecimento, aquilo que está em você possa alcançar a vida dela. Amém? O que é isso, pastor? Isso chama-se evangelismo. Amém? Eu tenho um slide aí que eu preparei, pode colocar aí, Val, por favor. Eu estava em casa e me veio esse desejo, né, de fazer esse slide aqui. Eu sei que nós já ouvimos falar sobre a palavra evangelho, amém? E eu coloquei aqui, evangelho do original é a palavra euangelion, do grego, né? Que originalmente denotava uma recompensa por boas notícias. Depois desapareceu a ideia de recompensa e a palavra passou a designar a mesma boa notícia. No Novo Testamento denota a boa notícia do reino de Deus e da salvação através de Jesus Cristo. É interessante, queridos, que evangelho, nós sempre ouvimos falar, né? Evangelho é o quê? Boas novas. Amém? Então, boas novas de quê? De salvação. Quantos aqui já ouviram aquela expressão que se Deus nos salva pelo amor, Ele salva pela dor? Né? É interessante isso, queridos, que muitas vezes a gente não tem um entendimento correto a respeito do que a Escritura diz. Porque a Escritura fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho é boa nova. O Evangelho, queridos, é simplesmente a revelação de quem é Jesus, amém? Do que Ele fez por mim e por você. E no momento que a pessoa recebe essa revelação, ela é salva. Amém, querido? Aleluia. Todos nós carregamos o Evangelho. Pode deixar lá, Val. Volta lá. Todos nós carregamos o Evangelho dentro de nós. Essa palavra que você tem sido pregada, que foi enxertada dentro de você, é essa mesma palavra que é poderosa para salvar muitas vidas, irmão. Aleluia. Sabe, é interessante isso, porque o que é requerido de nós é simplesmente pregar a palavra. O que é requerido de mim e de você é simplesmente abrir a boca para anunciar o Evangelho. Independente de onde nós vamos estar, independente de quem será a pessoa. Sabe qual era a minha maior dificuldade com relação à pregação do Evangelho? É que eu pensava muitas vezes que a pessoa que eu estava pregando não estava entendendo, ou simplesmente que a palavra que eu estava falando era uma palavra que não estava fazendo muito sentido para ela. Mas eu vou te falar uma coisa: se em todo momento você anunciar a Cristo, se em todo momento você falar sobre a obra redentiva de Cristo, você falar sobre as boas novas de salvação, você falar que o perdido precisa de ser salvo, não por obras, não por aquilo que ele faz, mas pela graça do Senhor, eu vou te falar, já é um grande caminho andado. Amém. Aleluia. Está comigo, queridos? Culto de ceia. Culto de ceia também é culto de aproveitar que a igreja está cheia para trazer a consciência de que nós somos chamados para evangelizar. Amém? Você está feliz por isso, irmão? Aleluia, glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. No slide a gente tem aí, pode passar um, Val. Olha o que diz aqui, a letra ficou um pouquinho pequena, não sei se quem está lá no fundo está conseguindo ler. Ele diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu grifei aí em negrito dois contextos aqui diferentes. A palavra inicial reconciliou e a expressão ministério da reconciliação. É interessante aqui nesse contexto, queridos, porque Paulo, ele entendeu isso de uma forma muito especial. Olha o que diz aqui, eu vou ler de novo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. A palavra reconciliou aí no original é a palavra catalasso. E é interessante aqui esse contexto aqui, né, de reconciliação. Reconciliação tem o propósito da parte de Deus, que de nos reaproximar dele mesmo. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus,
por natureza, filhos da ira, está lá em Efésios capítulo 2, no verso 1 em diante. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pelo qual nos amou, Ele simplesmente enviou Jesus para nos reconciliar consigo mesmo. Essa reconciliação não acontece por um pagamento, não acontece porque você é bom, não, essa reconciliação acontece pelo amor e pela graça do Senhor. Amém? Do mesmo jeito que essa reconciliação na sua vida aconteceu pelo amor e pela graça, assim você deve levar ao perdido esse amor e essa graça. Agora, é interessante esse contexto aqui, porque ele diz no finalzinho aqui do versículo, ele diz assim, ó, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é ministério? A palavra ministério, queridos, ela vem do original e ela significa serviço ou servir. Amém? A palavra ministério significa simplesmente que alguém é chamado com o objetivo específico de servir alguém. E é interessante isso porque o ministério da reconciliação é simplesmente o serviço cristão para reconciliar as pessoas com Deus. Amém. Aleluia. Agora, se é um serviço e você entende que você é chamado para esse serviço, eu vou te falar, nós não podemos abrir mão de forma nenhuma daquilo que Deus nos chamou. Um outro ponto também muito importante, vira aí, Val, mais uma página aqui, ele continua aqui, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Veja qual é interessante aqui, o que é que o perdido precisa saber? Foi o que Cristo falou hoje pela manhã. A gente tem que informar ao perdido que Deus não está imputando ao homem a sua transgressão, mas que Deus enviou Jesus, queridos, como a sugestão, ou como o canal divino para sarar o problema que o homem tem, que é o problema do pecado. Aí diz aqui, ó, aleluia, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Observe agora, observe que lá no anterior ele fala sobre o ministério da reconciliação, o ministério é serviço. Mas agora ele fala sobre uma palavra de reconciliação. Eu quero que você entenda, olha para mim agora, o ministério da reconciliação, que é o serviço cristão para reconciliar o mundo com Cristo, ele tem uma palavra, que é o instrumento que Deus tem para alcançar o perdido. Por isso que ele usa esse contexto aqui, ó, ele usa aqui a palavra da reconciliação. É justamente o instrumento que Deus colocou na mão do crente para trazer de volta o perdido. Amém, querido? Está comigo aí? Aí ele continua aqui, ó. Vamos lá. E diz aqui, ó, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos lá. Muitas vezes nós usamos a expressão que nós somos embaixadores de Cristo, né? A gente sempre ouve, não, eu sou embaixador. E sabe, é interessante aqui que a palavra usada, embaixador, nesse contexto aqui, ela não traz a conotação de regalia exclusivamente. A palavra usada nesse contexto aqui de embaixador é simplesmente alguém que é um representante celestial, mas que é comissionado para um serviço específico. Aleluia! Vira uma página aí, Val. Aleluia! Ele diz aqui, ó. Embaixador é a categoria mais alta de representante diplomático de um estado junto a outro estado. Escuta isso, a categoria mais alta de um representante diplomático de um estado junto a outro estado. Nós não fazemos parte desse estado que nós estamos vendo. Nós fazemos parte do estado celestial. Agora, eu quero que você entenda que aqui na terra você é a mais alta classe diplomática que Deus tinha nos céus para enviar na terra representando o governo celestial. Diga assim, eu não sou pouca coisa não. Oh, aleluia. Um outro ponto também muito importante aqui, ó, é o título de ministro de primeira classe. Aleluia. Quantos aqui gostam dessa expressão, ministro de primeira classe? Mas deixa eu falar uma coisa para você, ministro aqui é simplesmente a palavra no original ruperete, que se quer dizer remador de baixa categoria. O que é um ruperete, pastor? As antigas embarcações, na antiguidade, né, elas não eram movidas a motor. Motor só veio passar a existir, né, com a grande ênfase depois da Revolução Industrial. E é interessante isso, queridos, que
Na antiguidade, as embarcações elas eram movidas a remo, amém? Havia o convés, mas havia também a parte superior de uma embarcação. Naquela parte superior, a parte inferior da embarcação. Naquela parte inferior da embarcação ficavam homens que eram responsáveis por fazer a remada da embarcação de uma forma sincronizada. Aquele remo era muito importante. Por quê? Porque era através daqueles homens que aquela embarcação era colocada em movimento. Eu vou te falar uma coisa, queridos. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando, ele nos compara como ruperetes. E é interessante que eu falar para você hoje à noite, que é através de você que o reino de Deus é colocado em movimento nessa terra. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo, ele fala, quando ele usa a palavra ministro, e ele diz que você é um ruperete. Então, um ruperete, um remador de baixa categoria. É alguém que está lá fazendo com que uma embarcação possa alcançar o seu objetivo. Agora, o ruperete não era visto, o ruperete muitas vezes não era honrado, mas o ruperete normalmente não deixava de fazer o seu trabalho. Sabe, queridos, nós somos o instrumento de Deus para fazer com que a embarcação do seu reino possa andar nessa terra. Agora, isso precisa ser feito de uma forma sincronizada. Sincronia aqui não quer dizer que todo mundo vai se mover do mesmo jeito. Não, sincronia aqui quer dizer que todos nós temos um trabalho a fazer. E é justamente na justa cooperação desse trabalho que o reino de Deus se move na terra. Diga assim: o Senhor conta comigo. Aleluia! Logo somos os representantes oficiais de Deus nessa terra. E cabe a nós a missão de falar em nome dEle. Você tem essa missão. Vai participar da ceia hoje? Na próxima ceia, deseja trazer alguém que você mesmo ganhou no Evangelho. Na próxima ceia, deseja trazer alguém que você mesmo cuidou. Amém. Aleluia! O que você está fazendo com a palavra que você tem recebido aqui na igreja? Porque a gente tem uma mania, querido, de receber a palavra. Não é bênção, eu quero, eu recebo. E eu sou um pregador de bênção. Mas eu vou te falar uma coisa, querido, nós precisamos trazer essa palavra para as pessoas que estão perdidas lá fora. Alcançar o perdido. Evangelizar, pregar a palavra. Pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra. Aleluia. Sabe, queridos, a tua vida é uma pregação. Amém? Tem coisas que pessoas elas nunca vão ouvir da sua boca, mas só o seu testemunho vai falar muita coisa. Aleluia. Volta um slide, Val. Volta um. Outra palavra aqui que eu quero tratar com a gente nessa noite para finalizar é eles aqui, ó. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo Jesus, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Adianta 2 slides agora. A palavra exortar aqui, ó, ela vem do grego paracleto, que significa convocar, chamar para o lado, dirigir-se a, falar a. Deus, na verdade, Ele está exortando o mundo, trazendo o mundo para perto dEle por seu intermédio. Amém. É mesmo, pastor? É. Amém. Não é através do pastor da igreja, não? Não. Não é através do ministro que prega aqui, não? Não. Eu tinha um pensamento muito errado antigamente. Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, não é totalmente errado não, mas eu vou explicar para você o que significa. Eu pensava assim, não, se eu quiser salvar alguém, eu preciso levar aquela pessoa para a igreja. Mas quantos sabem que pessoas vão entrar por aquelas portas, elas vão ouvir a palavra, mas elas não vão ser salvas? Tem pessoas aqui no nosso meio, queridos, que elas nunca confessaram Jesus como seu Senhor. Se não confessou, eu tenho que lhe dizer, você não é salvo. Pela palavra, não é. Por quê, pastor? Porque no livro de Romanos, capítulo 10, no verso 9, diz, a saber, se com a sua boca você confessar Jesus como seu Senhor, e no seu coração você crê que Jesus morreu para te salvar, você é salvo. Agora é interessante isso, queridos, porque eu trazia para a igreja um trabalho ou algo que teria que ser eu que tivesse feito. O chamado para a exortação aqui não é um chamado que a igreja Verbo da Vida tem, a igreja Assembleia de Deus tem como instituição, a igreja presbiteriana tem, a igreja batista tem. Não, essa chamada aqui de exortação é uma chamada que o crente possui. Amém.
É interessante aqui, assim como se Deus exortasse por nosso intermédio, significa que Deus fala aos homens através de nós, convocando-os a voltarem para Ele. Amém. Há uma parte que cabe a você, sabe qual é a parte que lhe cabe? Pregar o Evangelho. Amém. Sabe, existe três partes aqui, eu vou finalizar com isso, já que não pode se aprontar. Não vai dar tempo de finalizar hoje esse assunto, mas a gente vai ter esse assunto aí sendo pregado ao longo do mês todo pelas manhãs, amém? 3 partes são importantes na pregação do Evangelho. A primeira parte é você que faz. Qual é a sua parte? Pregar o Evangelho. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Em tempo, fora de tempo, prega a palavra. Existe uma outra parte que não é você que faz. Quem é que faz, pastor? O Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, aqui no livro de João, abre lá, Val, comigo, por favor. João, deixa eu ver onde é aqui. Aleluia. João capítulo 16, no verso 7. E aqui é uma diferença grande, né? Entre evangelizar e ganhar almas. Amém? João capítulo 16, verso 7, ele diz aqui, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A parte que cabe a mim não é ganhar a alma. A parte que cabe a mim é evangelizar aquela pessoa. Ganhar aquela alma é uma parte que cabe ao Espírito Santo. Amém? Só que o grande problema é que muitas vezes nós queremos fazer a parte do Espírito Santo. Nós queremos fazer por onde convencer aquela pessoa de que ela precisa de Jesus. Irmão, vou te falar uma coisa. Sabe quais são as ministrações onde na minha vida, né, eu tenho isso como testemunho real. Rapaz, toda vez que eu estou pregando sobre dinheiro na igreja, um monte de gente se converte. Imagina isso. Porque há uma unção na minha vida para isso. Hoje eu não estou falando sobre isso. Agora eu pergunto a você, por que é que uma pessoa ela vai se converter em uma ministração que está falando sobre dinheiro? Se o pensamento muitas vezes é que igreja é sinal de tirar dinheiro do povo. Quem é que convence uma pessoa de entregar a sua vida ao Senhor numa pregação como essa? O Espírito Santo, querido. Então eu vou te falar uma coisa, prega a palavra, abre a tua boca, simplesmente ministra aquilo que vem ao seu coração, conta o teu testemunho, fala sobre Jesus e vai chegar um momento que o Espírito Santo ele vai corroborar, ele vai contribuir com a tua pregação. Aleluia. Sabe, eu já contei esse testemunho, vou finalizar com ele. Contei esse testemunho várias vezes aqui. O que eu tenho para falar, por exemplo, a respeito do meu pai que partiu, já morreu. Meu pai, queridos, era um dos homens mais duros que eu podia conhecer para receber a palavra. E um belo dia eu fui levar ele no médico. E eu estava no meu carro, quando eu fui voltando para casa, o Senhor tratou comigo sobre algumas palavras para começar a ministrar para ele. Eu comecei a falar, comecei a pregar, comecei a dizer para ele que ele não era salvo pelas obras, ele não era salvo porque ele era bom, mas que Deus havia enviado Jesus para salvar o pecador, salvar o perdido. E queridos, eu fui dirigindo sem olhar para ele, olhando para frente. Quando eu parei em frente à casa dele, que eu olhei para ele, ele estava chorando copiosamente. E eu perguntei, pai, o Senhor quer entregar a sua vida a Jesus? Ele disse, eu quero, meu filho. E entregou. Partiu, meu filho, foi salvo. Agora, se eu tivesse perdido a oportunidade de ter pregado a palavra para ele, irmão, vou te falar uma coisa, até mesmo Jesus te ama muitas vezes. Uma palavra que está no seu coração para dar a alguém, um versículo. Amém? Você pode não entender muito da Bíblia em alguns contextos, mas eu vou te falar. O que você tem vivido na palavra, é isso que você deve pregar. Prega, irmão, a palavra. Prega a palavra. Abre a tua boca, prega a palavra. Aleluia. Vou fazer minha as palavras dos últimos pregadores aqui. Se todos nós aqui decidirmos esse ano ganhar uma pessoa para Jesus, até o final do ano a gente dobra essa igreja. Pastor, o seu objetivo é dobrar a membresia da igreja? Não, irmão. Meu objetivo é trazer mais pessoas para o reino de Deus. Até porque, queridos, a gente até... O pessoal aqui até não é testemunha minha. Meu irmão, vou te falar. Qual foi aquele ano que vieram
sei lá, mais de 200 pessoas se converteram foi no primeiro ano, não foi, Lucas? Você lembra quanto foi o número? 200 e pouco, 230, né? Meu irmão, 2 anos atrás, 230 pessoas se converteram no Verbo nos Lares. Ou passaram pelo Verbo nos Lares. 230, irmão. Imagina aí. A gente tem uma igreja aqui que eu acho que nós temos aqui cerca de 350 pessoas, 400 pessoas. 230. Esse ano, quanto nós estamos agora, Lucas? Tem uma média já? Tem mais 150? Tem mais 150. Oh, aleluia. Ouvindo a palavra. Bíblia, irmão. Toda semana Bíblia. Aleluia. Chega uma hora, meu irmão, que o evangelho ele é irresistível. Amém. Que cabe a mim pregar a palavra. Sabe, queridos, eu quero nessa noite que você participe da Santa Ceia com uma consciência de que você precisa fazer mais pelo reino de Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Essa é a consciência que eu tenho. Preciso fazer mais pelo Senhor. Aleluia. Preciso pregar mais a palavra. Eu tenho uma secretária lá em casa, a Maria, que eu vou te falar, queridos. Quando ela começou a andar lá em casa, ela não andava em igreja, não. A filha dela também não. Todo sábado a filha dela ia lá para casa. O que começou a acontecer? Ela começou a ver o nosso testemunho em casa. Palavra sendo pregada, louvores e tal. E aí quando foi um belo dia, ela chegou para mim e ela disse: Sr. Emiliano, eu digo, diga aí, Maria. Ela disse: Sr. Emiliano, só não podia conseguir um sonzinho para eu botar aqui na cozinha não, para eu ouvir uma música. Aí eu lembrei de uma expressão que dá-se ia o carro, de que tipo de música você quer ouvir? Ela disse: Sr. Emiliano, eu quero ouvir louvores. Amém. Aí eu fiz a seleção no pendrive, dei um pendrive a ela, dei um sonzinho a ela. E todo dia que eu chego em casa, ou ela está ouvindo a Farol Melodia, ou ela está ouvindo louvores. Aleluia. Sei que ela nem me permitiu falar sobre isso, mas passou uma pressão grande agora no ano passado. Mas, queridos, a palavra sustentando a casa dela, a palavra sustentando a vida dela, a palavra sustentando a vida da filha dela. Sabe o que é isso, queridos? Uma vida que foi transformada pelo poder do Evangelho. Quantos de nós temos pessoas no nosso convívio, no nosso dia a dia, que a gente não alterou a eternidade dela ainda? Aleluia. Eu tenho aqui uma pessoa, não vou falar o nome dela, eu tenho aqui na igreja uma pessoa que ela trabalhou em uma das nossas empresas. E todo dia que eu sentava lá naquele lugar, que eu ia fazer as unhas com ela e tal, sempre ele estava falando alguma coisa do Evangelho. Nunca foi chato. Mas hoje é uma crente fiel. Faz parte da igreja. Amém. Já estava falando: pastor, eu quero ser batizada. Amém. O que é isso? Mudança de vida, queridos. A gente nunca sabe quem vai ser salvo, não. O que é que a gente tem que fazer? Pregar a palavra. Quantos aqui, entre vocês aqui, tem uma vida perdida, bagaçada mesmo, e hoje foi mudada pelo poder do nome de Jesus? Amém? Quantos aqui faziam coisa errada? Não levanta a mão não, mas teve a vida transformada. Pois é isso mesmo, meu irmão. Do mesmo jeito que a sua vida foi transformada, seja um instrumento para transformar outras vidas. Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa noite e agradecer no nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de pregar o seu Evangelho. Obrigado, Pai, por essa consciência vindo de uma forma mais intensa nas nossas vidas. E eu quero nessa noite, Pai, que ao participarmos dessa ceia, a gente possa participar de uma forma consciente, Pai. Que tem pessoas lá fora que precisam estar aqui participando da ceia juntamente conosco. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos por isso no nome de Jesus. Onde eu for a tua bênção seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Levante as mãos, declare: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim, se você crer, levante as mãos, vai! Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para a direita,
tua bênção, diga você. Onde eu colocar as minhas mãos, minha entrada e a minha saída. Pois sobre mim levanta a tua mão e profetiza aí, meu amado.